Hoje vamos refletir sobre uma pergunta que há séculos desperta curiosidade e muitas vezes debates. A Virgem Maria teve outros filhos? Para nós católicos, Maria ocupa um lugar especialíssimo na história da salvação. Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas quando lemos a Bíblia, alguns textos parecem indicar que Jesus teria irmãos e irmãs. Isso levanta dúvidas em muitas pessoas, especialmente sobre a virgindade perpétua de Maria, que é uma verdade de fé na Igreja Católica. Esse tema não é apenas uma questão de curiosidade, mas tem uma profunda importância para a nossa fé. Ele nos ajuda a entender melhor quem é Maria e o papel único que ela desempenha no plano de Deus para a salvação da humanidade. Desde os primeiros séculos, a Igreja tem ensinado que Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Esse ensinamento é parte da tradição e foi reafirmado em importantes momentos da história da Igreja, como nos concílios e nos escritos dos santos e doutores da fé. Entender essa questão nos ajuda a fortalecer nossa devoção a Maria e a compreender mais profundamente o mistério de Jesus, que veio ao mundo por meio dela. Neste vídeo, vamos explorar juntos o que a Igreja ensina sobre esse assunto, olhando para a Bíblia, a tradição e os ensinamentos da fé católica. A Igreja Católica ensina que Maria foi, é e sempre será virgem. Esse é um dos títulos que a tornam única, a sempre Virgem Maria. Mas o que significa essa virgindade perpétua? Significa que Maria permaneceu virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus. Esse ensinamento está profundamente ligado ao mistério de Cristo e à missão que Deus confiou a ela como mãe de seu filho. O Catecismo da Igreja Católica, nos números 496 até 501, explica que a concepção de Jesus foi obra do Espírito Santo, sem a participação de um homem. Jesus nasceu de Maria de forma milagrosa, preservando sua virgindade. Esse evento extraordinário é uma manifestação da misericórdia de Deus, que escolheu Maria para ser inteiramente dedicada à missão de trazer o Salvador ao mundo. A virgindade perpétua de Maria não é apenas uma crença isolada. Ela foi reafirmada por muitos concílios da Igreja ao longo dos séculos. No Concílio de Latrão, realizado no ano de 1229, essa verdade foi declarada de forma clara, reafirmando que Maria permaneceu virgem durante toda a sua vida. Isso demonstra o cuidado da Igreja em proteger e transmitir fielmente o que foi ensinado desde os primeiros tempos do cristianismo. Mas por que esse ensinamento é tão importante? Ele nos ajuda a entender o papel único de Maria na história da salvação. Sua virgindade perpétua não é apenas um sinal de pureza, mas também de sua total entrega a Deus e ao plano de salvação. Maria foi escolhida para ser um reflexo perfeito da fidelidade e da ação de Deus no mundo. Ao afirmar sua virgindade perpétua, a Igreja não só honra a mãe de Jesus, mas também destaca o mistério do próprio Cristo, que veio ao mundo de forma extraordinária para nos salvar. Esse ensinamento nos convida a olhar para Maria com ainda mais amor e reverência, reconhecendo nela a Mãe de Deus e nossa Mãe, que intercede por nós e nos conduz sempre a Jesus. A pergunta sobre a virgindade perpétua de Maria muitas vezes surge a partir de algumas passagens da Bíblia que mencionam os chamados irmãos de Jesus. Por exemplo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 55 e 56, encontramos as pessoas de Nazaré perguntando: "Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não estão todas entre nós?" A leitura superficial desse texto pode levar a pensar que Maria teve outros filhos além de Jesus. Mas quando olhamos mais de perto, percebemos que o termo irmãos no contexto judaico não tinha o mesmo significado restrito que usamos hoje. Na cultura da época, a palavra irmãos podia ser usada para se referir a parentes próximos, como primos ou até membros do mesmo clã familiar. Esse uso mais amplo do termo aparece em várias partes da Bíblia. Um exemplo é a relação entre Abraão e Ló. No livro do Gênesis, capítulo 13, versículo 8, Ló é chamado de irmão de Abraão, mas sabemos que, na verdade, ele era seu sobrinho. Da mesma forma, os irmãos de Jesus mencionados no Evangelho podem ser primos ou parentes mais distantes e não filhos de Maria. Outro ponto importante é que, em momento algum, as Escrituras se referem a esses irmãos como filhos de Maria. Pelo contrário, quando Jesus estava na cruz, no Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 26 e 27,
ele entrega Maria aos cuidados de São João, o apóstolo. Se Maria tivesse outros filhos, isso seria desnecessário, pois na cultura judaica, os filhos mais velhos eram responsáveis pelo cuidado dos pais na ausência do primogênito. Além disso, toda vez que o Novo Testamento se refere a Maria, ela é chamada de a mãe de Jesus, sem mencionar outros filhos. Isso reforça a compreensão de que Jesus era o único filho de Maria, mas que ela, em sua missão, tornou-se mãe espiritual de todos nós. Compreender essas passagens nos ajuda a ver que a Bíblia, quando interpretada no contexto correto, está em perfeita harmonia com o ensinamento da Igreja sobre a virgindade perpétua de Maria. Essa verdade, enraizada na palavra de Deus e na tradição, nos leva a reconhecer em Maria um sinal vivo do amor de Deus, que escolheu entrar no mundo por meio dela, para trazer a salvação a todos. Uma das dúvidas mais comuns sobre a virgindade perpétua de Maria surge ao ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 25, que diz: José não a conheceu até que ela deu à luz seu filho primogênito. À primeira vista, a expressão até que parece sugerir que José e Maria teriam vivido como marido e mulher após o nascimento de Jesus. No entanto, um olhar mais atento ao uso dessa expressão na Bíblia nos dá uma compreensão diferente. No contexto bíblico, a expressão até que não implica necessariamente uma mudança após o evento mencionado. É uma maneira de destacar o que aconteceu antes do marco descrito, sem afirmar o que veio depois. Um exemplo claro disso está no livro dos Salmos, capítulo 109, versículo 1, onde lemos: O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Isso não significa que, após esse momento, Cristo deixaria de estar à direita de Deus. Assim, o até, no texto de São Mateus, simplesmente enfatiza que José respeitou o papel único de Maria como mãe de Jesus antes de seu nascimento, sem sugerir nada sobre sua vida depois. Outro ponto importante é o silêncio das Escrituras sobre outros filhos de Maria. Em nenhum momento os evangelhos ou outros escritos do Novo Testamento mencionam explicitamente Maria como mãe de outra criança além de Jesus. Pelo contrário, sempre que ela é mencionada, é no contexto de sua missão singular como a mãe de Deus. Se Maria tivesse outros filhos, seria natural que eles tivessem assumido a responsabilidade por ela após a morte de Jesus, como era o costume na sociedade judaica. No entanto, no Evangelho de São João, capítulo 19, versículos 26 e 27, vemos Jesus confiando sua mãe aos cuidados de São João, o apóstolo amado. Isso é mais uma evidência de que Maria não tinha outros filhos, e Jesus, ao morrer, providenciou para que ela fosse acolhida por alguém que compreendesse sua missão especial. A virgindade perpétua de Maria não é apenas um fato histórico ou um ponto doutrinal. Ela tem um profundo significado teológico. Para entendê-la melhor, precisamos refletir sobre o título mais extraordinário que Maria recebeu: Mãe de Deus. Este título, proclamado pela Igreja desde os primeiros séculos, destaca sua singularidade na história da salvação. Como Mãe de Deus, Maria foi escolhida para acolher em seu ventre o próprio Filho de Deus, que se fez homem para nos salvar. Sua virgindade perpétua é um sinal dessa entrega total e exclusiva a Jesus e a missão de ser sua mãe. Maria foi chamada a viver inteiramente para Cristo, e sua virgindade simboliza essa total dedicação a Ele. Ao permanecer virgem, ela mostra que sua maternidade é um chamado único, que ultrapassa os laços naturais e aponta para sua missão espiritual como mãe de todos os que seguem Jesus. Na economia da salvação, ou seja, no plano de Deus para redimir a humanidade, Maria tem um papel insubstituível. Ela não é apenas a mãe biológica de Jesus, ela é também uma colaboradora fiel na obra da salvação. Desde o momento do sim na Anunciação até o pé da cruz, Maria se entrega completamente à vontade de Deus. Sua virgindade perpétua destaca sua singularidade, mostrando que ela foi inteiramente consagrada ao serviço do reino de Deus. Essa singularidade também nos ensina algo importante. Maria não é como qualquer outra mulher. Ela é a nova Eva, que, ao contrário da primeira, obedeceu plenamente ao plano de Deus. Seu papel como mãe de Deus e sua dedicação total a Jesus fazem dela um modelo perfeito de fé, obediência e amor a Deus. Mesmo com tantos fundamentos bíblicos, históricos e teológicos, a virgindade perpétua de Maria ainda é um tema que gera debates. Grande parte dessa discussão vem das diferenças entre as crenças católicas e protestantes. Enquanto a Igreja Católica ensina,
com base na tradição e na interpretação das Escrituras, que Maria foi sempre virgem, muitas comunidades protestantes acreditam que ela teve outros filhos após o nascimento de Jesus, baseando-se em uma leitura mais literal de algumas passagens bíblicas. Essas divergências têm raízes históricas. Durante a Reforma, no século XVI, muitas doutrinas marianas, como a virgindade perpétua, foram questionadas pelos reformadores. Desde então, diferentes interpretações surgiram entre os cristãos, com os protestantes enfatizando a sola scriptura, ou seja, a Bíblia como única regra de fé, e os católicos mantendo a importância da tradição como complemento essencial à interpretação da palavra de Deus. Mas por que é importante estudar e entender o ensinamento católico sobre Maria? Porque ela nos ajuda a compreender melhor quem é Jesus e o que ele veio realizar por nós. Toda a doutrina mariana está profundamente conectada ao mistério de Cristo. Afinal, toda a missão de Maria é nos levar até ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Se você está gostando desse conteúdo e quer ajudar a manter o nosso canal funcionando, considere apoiar a nossa produção com o recurso Valeu Demais. Todo o conteúdo que você recebe é totalmente de graça, mas como você sabe, a produção de vídeos tem custos. Com sua contribuição, mesmo que pequena, você nos ajuda a continuar trazendo conteúdos de qualidade para todos. Cada apoio faz toda a diferença. Além disso, se você quer um conteúdo ainda mais exclusivo, venha conhecer o nosso clube de membros. Como membro, você terá acesso a vídeos e materiais que não estão disponíveis para o público geral. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Interaja com a gente também nos comentários, seja com uma dúvida, sugestão ou apenas para compartilhar sua opinião. Se você quer aprofundar ainda mais esse assunto, assista ao vídeo sobre como surgiram os dogmas marianos. É um conteúdo que vai te ajudar a entender melhor a origem e o significado das verdades marianas na fé católica. Sua participação é fundamental para o nosso crescimento.